É uma honra estar na Elo mais uma vez. Eu tenho um carinho especial pelo Fábio e pela Rafaela, somos irmãos, amigos, e é um privilégio poder fazer parte dessa história, fazer parte dessa equipe maravilhosa. Amanhã, amanhã não, né? No próximo ano, 2026, eu estarei na Elo novamente, se Deus quiser, em pelo menos umas 10 elos, né? Ano que vem. Muito bom estar aqui. Deus abençoe Fábio e Rafaela, toda a equipe. Essa equipe é maravilhosa, eles são realmente especiais, todos. O Fábio comentou a questão dos voluntários lá da igreja que vieram, são servos, né? Acho que tem uns 10 ou 12 aí, trabalhando para poder registrar esse momento. Muito bom estar aqui acompanhado da minha esposa, junto com o pastor Cláudio Duarte, nosso amigo, referência para esta nação, tem feito a diferença e me inspira muito. Eu costumo dizer, pastor Cláudio, que melhor do que ser uma pessoa conhecida é ser uma pessoa que vale a pena conhecer. Então eu digo que eu gosto mais do pastor Cláudio na mesa do que no altar, porque agrega, soma, prega aquilo que vive, tem uma família sólida, edificada, e é um homem que tem feito a diferença na nossa nação. Obrigado, viu, pela sua amizade e por poder chamá-lo de amigo. Eu vou trazer uma palavra rápida, eu não vou demorar. Eu acredito que até mais ou menos 12:40 eu encerro uma meditação rápida aqui. Eu não sei se tem como colocar no telão o texto bíblico. Se tiver, eu queria colocar aí o segundo livro dos Reis, no capítulo 4. Enquanto o pessoal está chegando, deixa eu falar rapidinho do meu material, não demora. Até porque é muita coisa. Esse livro aqui, dependendo do valor que você comprar, eu vou te dar ele de presente. Deus está na sua casa. É um texto onde eu falo as características de uma casa que Deus mora nela. Esse livro eu escrevi sobre o apóstolo Paulo. É uma biografia do apóstolo Paulo, só que de uma maneira, com uma linguagem mais clara, mais simples, que vai te abençoar. Então, não é um livro teológico, tá? Tem muita informação, baseado, lógico, na Bíblia Sagrada, mas não é um livro com profundidade teológica, não, é um livro para te inspirar. O preço do propósito. O prefácio do reverendo Hernandes Dias Lopes. Esse aqui, recomece, sobre Ruth. Sabe, aquela mulher que recomeçou na Bíblia? Então, você pode dar para alguém que está passando por divórcio, perdas, luto. E aqui eu vou falar exatamente sobre recomeço em qualquer área da vida. Este aqui é o meu livro para casais, Imperfeitos e Felizes. Eu vou deixar lá atrás para você poder comprar para o seu cônjuge. Lute pela sua família. 3 famílias da Bíblia que nos dão ferramentas para que a gente também consiga lutar pelo nosso maior patrimônio. Esse livro é sobre Judas. Não perca a maior oportunidade da sua vida. Judas é o homem que perdeu a maior oportunidade da vida. Andou com a porta e não entrou nela. Andou com o pastor e não quis ser ovelha. Judas andou com a verdade vivendo uma mentira. Judas andou com o caminho vivendo num atalho. Judas andou com o dono do ouro e da prata e trocou o dono do ouro e da prata por uma pequena prata da bolsa. Judas andou com a vida e escolheu a morte. Andou com o dono do céu e foi para o inferno. Ficar na garagem não faz de você um carro, assim como frequentar uma igreja não faz de você um cristão. Então, não perca a maior oportunidade da sua vida. É um livro de confronto. Esse aqui também é para sacudir você, Esse aqui é sobre Jonas, o profeta fujão. Desperte-se para o chamado, sobre despertar-se para o propósito de Deus, para o chamado de Deus. A Bíblia diz assim: e disse Deus a Jonas: levante-se, levante-se, levante-se e vai a Nínive. E Jonas levantou-se, para fugir do Senhor. Então não adianta dizer, meia obediência é desobediência. Olha, o pior fracasso é você fazer sucesso onde Deus não te colocou. Esse livro vai sacudir você sobre ministério, tá bom? Eu escrevi um box sobre Jesus, Ele é Jesus, 3 livros. Isso aqui para você dar de presente é maravilhoso. Tem uma jornada de leitura bíblica, tipo um devocional sobre Jesus, que você começa a estudar sobre Jesus em Gênesis capítulo 1.
É o tema central da Bíblia. Então, você vai ler de Jesus de Gênesis até Apocalipse. Eu escrevi 3 livros. Um livro eu falo sobre o nascimento de Jesus, o outro, o ministério de Jesus, e por último, eu falo sobre a morte e ressurreição, tá bom? Então, é um compilado resumido, bem devocional, bem prático, para você conhecer melhor a respeito do seu Salvador. E esse último aqui, para encerrar, é um devocional que eu e minha esposa escrevemos para casais. Um devocional em Perfeitos e Felizes. Não tem data, tá? Se você começar hoje, hoje é o dia 1º. Então, 365 textos. É lindo. Isso aqui é uma obra de arte. Quando você abrir lá, você vai ver capa dura. Aí tem um versículo, a explicação do versículo, uma oração e um espaço para você escrever, fazer as suas anotações, ok? Devocional em Perfeitos e Felizes. Esse último aqui é um devocional também, não é meu, mas é do líder de homens da nossa igreja. Ele é major do exército, é o líder de homens da igreja, e ele escreveu Devocional 40 Dias com Jesus, resgatando a hombridade. Para você ter uma ideia, lá na nossa igreja, a gente tem um curso chamado Curso de Hombridade. São 3 meses falando sobre os 3 P's do homem na Bíblia. Ele é provisão, ele é proteção, e ele é plataforma, ele é a base de lançamento. Não só sustenta, como envia. Então nós temos um curso. E aí esse curso é para os adultos? Também. Mas esse curso a gente faz ele com crianças de 6 a 10 anos, 10 a 12 anos, 13 a 17 e 18 a 26 anos. Todos os homens da igreja, desde pequenininho, já começam a aprender o que é o papel do homem na Bíblia Sagrada. Todos nós, biologicamente, nascemos machos, mas homem não nasce, homem se forma. E esse é o papel da igreja. Nós estamos ensinando aqueles meninos a serem homens de verdade, tá bom? Devocional para homens está lá no fundo, passa lá. Vou te abençoar com o meu material, amém? Como? Você vai comprar, pagar e ficar abençoado. Vamos lá. Segundo livro dos Reis, capítulo 4. Tem como pôr no telão? Se não tiver, eu tenho que... gente, vocês são maravilhosos, olha lá. Eu vou ler do verso 1 ao verso 7. Certo dia, a mulher de um dos membros da comunidade dos profetas suplicou a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu. Tu sabes que ele temia o Senhor. Agora, porém, vê um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como é que eu posso te ajudar? Diga-me, o que é que você tem em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada além de um pequeno jarro de azeite. Então Eliseu disse: vá pedir emprestadas vasilhas vazias a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e separe as que você for enchendo. Ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos, começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Ele, porém, respondeu: já acabaram. Então o azeite parou ou acabou. Ela foi, contou tudo ao homem de Deus, e ele disse: vá, venda o azeite, paga suas dívidas, você e os seus filhos viverão do que sobrar. Amém. Você pode falar amém, gente? Eu tenho um amigo que ele é pastor, e aí recentemente ele disse: cara, eu queria te fazer um convite. Falei: que tipo de convite? Ele falou: olha, vai ser o aniversário de casamento dos meus avós, e como eu sou pastor, eu que vou celebrar bodas deles. E eu pensando: gente, eu não conheço os velhos, eu não tenho tempo para isso. Que convite chato. Tem uns convites, você fala: mano, o que eu tenho a ver com isso, né? Tanta coisa para fazer. E aí ele falou assim: não, se você não puder, pelo menos o convite eu quero te entregar. Falei: que piorou, foto de velho, agora que eu não quero mesmo, que eu... E ele me trouxe a foto assim, um convitezinho. Pensa em 2 velhinhos, coisa mais bonitinha, com mais de 90 anos, com a mãozinha dada assim, ó, parecendo maracujá de gaveta, murchinho assim, ó, os 2 com a mãozinha dada, coisa mais bonitinha. Aí eu fui lendo o convite, né? Era aniversário de casamento, aí estava lá assim, estava escrito assim, ó, tantos anos juntos, tantos filhos, tantos netos, bisnetos, tinha até tataraneto, e o casalzinho de velhinho tinha sido pastor, tantas igrejas, fez isso, parará, parará, parará. Aí eu fui vendo o convitinho, coisa mais bonitinha. No final estava assim: 70 anos de casados. Falei: que isso? Vou guardar o convite. Meus netos precisam ver isso. 70 anos.
Aí eu fui pensar, gente, é lógico. 70 anos é fácil, não teve problema, não teve crise na relação íntima, não teve problema nas finanças, não teve dificuldade na criação dos filhos, não teve nada. Foi uma vida leve, suave, não tinha um boleto para pagar, nunca andaram numa estrada de chão. Gente, olha, foi isso que eu pensei? Primeira coisa quando eu olhei os dois velhos, falei, será que essa velha nunca pensou em matar esse velho? Não, eu acho que já. Olha para cá, 70 anos junto, mais de 90 anos. Tem beijo na boca? Não, agora não tem mais. Tem? Tem não. Tem sexo? Irmão, não tem, você com 50. Tem irmã aqui que está igual a Ezequiel no Vale dos Ossos Secos, orando para ver se o exército se levanta. Aliás, se você quer saber se o seu marido está afim de sexo, põe o dedo assim no nariz dele, ó. Se ele estiver respirando. Porque uma mulher, para fazer sexo, ela tem que ter motivo. O homem é só lugar. Qualquer lugar. Todo casamento tem crise. Toda família passa por adversidade. O problema é que nós estamos muito viciados em comparar nossa família e nosso casamento com o do outro. Aquele bonitinho da rede social, não tem um bonitinho lá na rede social? É maravilhoso. Só te lembrando que aqui lá tem filtro. Eu não sei se você sabe que tem filtro. Nossa, eu lembrei de um negócio, eu tenho que falar, não sei se eu falo. Eu posso desabafar? Eu já volto no casamento, eu preciso desabafar. Vocês precisam diminuir os filtros, gente. Tem gente aqui dentro que se você se perder, a polícia não te acha. Não é. A irmã da minha igreja falou assim, pastor, eu falei com o senhor agora à tarde no Instagram. Eu falei, você não. Você não. Qualquer outra pessoa. Eu vou desabafar. Eu gosto de tirar foto. A gente gosta de tirar foto. Imagina comigo, o pastor Cláudio Duarte, que é conhecido no Brasil, no mundo inteiro, vem aqui, ninguém pede uma foto, ninguém fala nada. A gente fica assim, será que eu fiz alguma coisa errada? Porque a gente gosta, tá? A gente não consegue tirar com todo mundo. Mas a gente tira até com os chatos. Pode ficar tranquilo, não tem nada. Só que a irmã tirou uma foto comigo e ela me marcou. Eu entrei. Eu estava de cílios e batom. Olha para cá. O diabo viu a foto e disse, meu Deus. Deus olhou para a foto e disse, meu eu. Ninguém estava acreditando naquilo. Diminui, querida. Calma. Olha para mim. Você sabe por que a grama do vizinho é mais verde que a sua? Ela é sintética. Ela tem filtro. A sua, se não podar, se não arrancar erva daninha, se não aguar, seca. E de vez em quando tem que pôr adubo. Adubo fede. Para de comparar a sua essência com a aparência das pessoas. Para de comparar o seu pior com o seu melhor. Ai, que o marido... Não, querida, se você tem um homem dentro da sua casa e ele é homem, pastor Cláudio Duarte disse que o homem está igual o mico-leão dourado, para ver só em cativeiro. Então, guarda o que é seu. Apocalipse para você. Guarda o que tens, para que ninguém roube o teu coroa. Esses dias eu estava conversando com as meninas solteiras da igreja. O crivo está muito alto. O pastor quer um homem bonito, inteligente. Falei, peraí, já para aí. Inteligente, bonito e homem na mesma frase já não combina, não dá certo. Ou ele é bonito, meu marido está gordinho, ele pode emagrecer? Meu marido está careca, põe cabelo nele? Fica quietinho, querida. Guarda o que tens, guarda aí.
A menina falou: não, pastor, eu quero um homem bonito, inteligente, de caráter, trabalhador, que seja meigo, educado, tipo um príncipe. Falei: querida, esse cara está atrás de outro cara. Eu estou aconselhando as meninas o seguinte: é hétero, tem caráter? Já está bom. Por que eu li um texto que fala sobre uma família em crise? Todos nós temos. 27 anos de casados, eu tenho com a minha esposa, ela está aqui, minha princesa. Melhor decisão da minha vida e que eu decido diariamente. Sabe, e nesses 27 anos de casado e mais alguns de namoro, são mais de 30 anos de relacionamento, a gente já viveu de tudo que você pensar. Crises na adaptação do casamento, logo no início, culturas diferentes, pensamentos diferentes, né? Temperamentos diferentes. Então, não é só a crise de adaptação. Assim que a crise de adaptação foi superada, ela teve uma crise pessoal, uma crise depressiva, crise existencial. Eu fiquei 2 anos lutando por um casamento que ela não queria mais. Ela me mandou embora de casa. Eu ouvi da minha esposa: eu não amo mais você. Não quero que você fique aqui, eu quero que você vá embora. Eu fiquei meses sem ter uma relação sexual aos 20 e poucos anos de idade. Sabe, crises financeiras inúmeras. Eu tive que sair da faculdade porque não tinha condições de pagar, depender de cesta básica dos meus pais. Meu filho menor, meu filho mais velho, quando nasceu, eu tinha que buscar fralda na casa da minha sogra, leite na casa da minha mãe. Não tinha. Morávamos num barracão de favor. Pregava em todas as periferias de Goiânia, de ponta a ponta, tentando ganhar pelo menos uma ofertazinha para voltar. Um dia ela falou: não quero ficar mais casada com um homem que vive de esmola de igreja. Então, crise em torno. E um dia eu falei: eu não quero mais saber de ministério. Eu falei para Deus: ó, o Senhor me larga, que eu não quero saber mais, deixa eu cuidar de mim. E não é que Deus deixou? E não é que eu me lasquei todinho também? Fui trabalhar, mas foi um caos a minha vida. Eu não adulterei, não traí minha esposa, nada. Só que eu parei de pregar, falei: não quero saber disso mais não. E aí nós passamos processos dolorosos. Ela teve aborto, depois teve outro aborto. O inimigo usou os ladrões, entrou na nossa casa, roubou tudo. Meu filho teve pneumonia, foi um caos. Foram 2 anos de cabeça para baixo, tudo isso. Meu filho mais velho, quando ele completou acho que 14 anos, ele chamou minha esposa e disse: eu não acredito em Deus, a partir de hoje eu sou ateu. E começou a assistir vídeo de ateu, e ele começou a bater nisso. Ele não me confrontava porque ele sabia que não tinha argumento comigo, mas aí quando eu viajava, ela me ligava chorando: o Christopher está em crise, o Christopher não quer ser crente, não acredita em Deus, tudo que eu falo. Luta. Demoramos quase 2 anos para resgatar um filho. Então, o casamento de pastor, você pode ser pastor, bispo, apóstolo, Jesus Júnior. Você pode seguir quem você quiser, querido. Muda nada. Casamento não existe para te fazer feliz, mas é para cumprir um propósito, uma missão. E uma das razões de existência do casamento é essa: é te fazer homem, te fazer mulher, forjar seu caráter, amadurecer um ao outro. Por isso que a Bíblia diz que é melhor serem 2, porque um dia um vai cair, aí o outro está lá, vem e levanta. Morei fora do Brasil, tive depressão profunda, pedi a morte. Quantas vezes eu pensei em me matar, eu me batia de raiva, porque eu não sabia como é que eu vencia aquele troço. Minha mulher acordava de madrugada comigo chorando, batendo no peito, ela me deitava no colo dela, no chão, e orava e cantava até restaurar. Isso é casamento, isso é família. Não tem esse negocinho fofucho, lindinho, tudo. Não existe família perfeita. Todo mundo está vivendo algum processo. O texto que eu li fala de uma mulher que viveu um processo terrível, traumático, doloroso. E aqui fica a pergunta: o que eu faço quando o dia mal chega? O que nós fazemos quando a crise aparece? Porque ela vem. Jesus disse em Mateus capítulo 7, verso 24, que se a sua casa estiver na rocha, você vai ter vento na parede, chuva no telhado e rio no alicerce. Mas se a sua casa estiver na areia, você vai ter chuva no telhado, vento na parede e rio no alicerce. Então tanto faz onde você está, vai ter problema. A diferença da casa que cai com a que fica em pé não é a circunstância, é o alicerce.
Se você entrou aqui hoje e falar para mim: olha, pastor, eu não tenho nenhum tipo de crise, nem problema, nem no meu casamento e nem na minha família, levanta a mão que eu vou orar para você ter. Eu não posso sair daqui com inveja. As crises são inevitáveis. São inevitáveis. A vida cristã não é uma sala VIP com ar-condicionado. As crises são imprevisíveis. Ela não avisa, ela só chega. Você não planeja algumas coisas, elas só acontecem. A revelia da sua vontade. E pega rico, pobre, branco, preto, não tem conversa. Chega e acabou. As crises geram medo, sim, geram medo. Mas as crises também são pedagógicas. Existem coisas que você só aprende na crise. Lá na escola você estuda as lições e faz a prova. Com Deus é diferente, Ele te põe na prova para você aprender as lições. E se tem um troço que ensina a gente, é casamento. É casamento. Casamento existe para quebrar o vaso e os fios para pisar nos cacos. A fé é gerada no ventre da crise. Se não tem crise, não precisa de fé. A crise revela quem você é, porque na crise você coloca para fora a sua essência. A pressão, ela revela a sua essência. Existem lições que a gente só aprende com as perdas. Na parábola da mulher que perdeu aquela moeda dentro de casa, Lucas 15, ela acendeu a luz, varreu a candeia e procurou até achar, porque ela quer encontrar a moeda. Deus quer reorganizar a casa. Tem perdas que te faz limpar as coisas e reorganizar a casa. Quais são as verdades que a gente aprende com essa mulher aqui? A casa está fadada ao fracasso. Tem dívida, o marido morreu, ela é viúva numa época terrível, onde as viúvas não tinham apoio, não tinham nada, não tinha Bolsa Família, Bolsa Gás, Bolsa Dinheiro, Bolsa, não tinha nada, ela só não sabe o que fazer da vida. Primeira coisa, eu encontrei aqui pelo menos 20 lições do texto, vou tentar falar 2 ou 3. Primeiro, ela dava bom testemunho do marido. O cara tinha uma dívida, o cara morreu, deixou ela com a conta para pagar. Você não vê ela reclamar disso. Sabe o que ela disse para o profeta? Meu marido era temente a Deus. Ele tinha problema com finanças, mas que ele era crente, ele era. Se você morrer hoje, o que sua mulher escreve lá na sua lápide? Tchau, obrigado. Foi tarde. Imagina sua mulher chorando lá do caixão. Senhor, recebe ele na mesma alegria que eu me despeço dele. Ai, o seguro está pago, vou colocar silicone. Posso abrir um parênteses? Vocês têm que vigiar nas demonizações facial que vocês fazem. Calma. Uma irmã lá da minha igreja, ela esticou tanto que quando ela ria, o umbigo fazia assim, ó. Teve uma outra que ela esticou tanto que quando ela chorava, escorria na nuca aqui, ó. Irmã, se você continuar assim, vai dar problema quando você chegar na porta do céu. Imagina Gabriel lá na porta, com um tablet na mão. Judite. Aí você chega. Não, e vai ser por identificação facial. Acesso negado. A Bíblia diz que essa mulher, olha o que é que ela disse. Tudo bem, o marido dela não era perfeito. Só que na mente dela ficou assim, o cara era crente, servo. Como é que seu cônjuge te define? Seus filhos. Ei, se você for embora hoje, que falta você vai fazer? Tem gente que está tão ausente de casa
que o dia que você se ausentar de verdade, não vai fazer mais falta. Já se acostumaram. Tem um rei da Bíblia que o dia que ele morreu, a Bíblia diz assim: morreu sem deixar saudade. Uma despedida que não gera saudade é simplesmente a chegada de quem nunca deveria ter chegado, ou a partida de quem nunca deveria ter chegado. Segundo, ela vai me ensinar no texto: resolver pendências do passado. Quando o azeite multiplica, o profeta diz: vai para sua casa, pega o azeite, vende, pague sua dívida. A sequência dos verbos é: vende, você vai para sua casa multiplicar o azeite. Então você vai pegar agora, você vai vender, pagar e viver do resto. Você vai trabalhar, você vai vender, depois você vai pagar a dívida que ficou, então você vai viver do resto. Então vamos lá? Então é trabalhar, vender, pagar, depois viver. Tem gente querendo viver sem pagar. Deve a cidade inteira, mas se o inimigo entrar no seu Instagram, você está na praia, fazendo selfie, devendo e luxando. Satanás olha e fala: você é louco, não compensa. Que loucura um trem desse, né? Esse texto está falando de dívida, não é só dinheiro, até porque dívida é comprar o que você não precisa com dinheiro que você não tem para impressionar pessoas que você não gosta. Sabe o que o profeta está ensinando para ela? Paga. E tem algo lindo que o profeta disse: você não vai comprar vasos, você vai pegar vasos emprestados. Diga comigo, emprestado. Por que o profeta fez isso? Porque o marido dela pegou emprestado e não pagou. Vamos resgatar a história da sua família? Pega emprestado e devolve. Você não precisa repetir o padrão que te deixaram. Pendências do passado, o dela era uma dívida e um histórico de quem pegava e não pagava. Agora ela pega, ela paga, ela devolve, ela acerta. Existem pendências na nossa vida do passado que a gente precisa resolver. Não só pendências financeiras, perdão que não foi liberado. Tem mulheres aqui dentro, o Espírito Santo está falando aqui, você não consegue ter uma boa relação com seu marido porque teve um abuso lá atrás, não tratou, não pediu ajuda, não fez uma terapia, não perdoou. Você não precisa conviver, estou falando de perdoar. E o marido está aí sofrendo e ralando e não sabe por quê. Pecados não confessados, segredos que você guarda as 7 chaves em quartos escuros. Existem pendências que você precisa voltar lá e resolver. Gente, pague a dívida. Qual o legado que você recebeu? Qual o legado que você quer deixar? Eliseu está ensinando ela: faça diferente do seu marido. O que você recebeu não pode determinar o que você vai deixar. Você recebeu afronta, recebeu humilhação, traição, separação, rejeição, medo, culpa, e não é isso que você vai deixar. Você precisa deixar diferente. Não repita padrões que te deixaram. Não repita os erros dos seus pais. Não repita coisas erradas que te foram ensinadas. Mais importante do que quem foram seus pais é quem serão os pais dos seus filhos. Mais importante do que a herança que você recebeu é a promessa que você carrega. Deus está levantando você para transformar não só sua família, mas a próxima geração da sua casa. Terceiro, não esconda a realidade da crise. Não esconda. Não tape o sol com a peneira. O profeta diz para ela: vai para sua casa, pega vasos vazios, coloque azeite que vai multiplicando nos vasos. Olha o que ele diz: e vai colocando à parte o que tiver cheio. Sabe o que ele está dizendo? Separe vasos cheios de vasos vazios.
Quem é que ia ver os vasos vazios? Todo mundo da casa, a mãe, os filhos. Porque não adianta fingir que está tudo cheio, que não está. A gente acha que o relacionamento está bem e não está, e vai escondendo os vasos vazios. Não, hoje está na hora de você sentar, abrir os olhos, olhar para o que está cheio e o que está, tem que ver. Aliás, os nossos filhos também precisam ver alguns vasos que estão vazios. Nós temos aquela ideia, não, porque eu sofri tanto, eu padeci tanto, não quero que meus filhos sofram. Esta é uma geração que não quer frustrar os filhos. Só que o casamento vai frustrá-lo, o trabalho vai frustrá-lo, a sociedade vai frustrá-lo. É muito melhor você frustrar ele hoje para ele aprender a lidar com a frustração do que viver uma vida de princeso. Porque hoje é uma tal de educação positiva. Eu não tenho nada contra, eu sou de outra parada. Enzo, Valentina, ou então Enzo Valentino. Os nomes dos meninos estão diminuindo, né? Antigamente era Beatriz, agora é Bia. Era Teodoro, agora é Theo. Era Maria Luísa, agora é Malu. Daqui um dia, sabe como é que vai ser chamada na escola? Vai diminuir. Hoje é educação positiva. Enzo, você quer iogurte de coco ou iogurte de morango? Na minha casa, um dia eu falei para o meu pai, eu nunca vou comer repolho. Pratão de repolho, ou como eu quebro a sua cara. Positivíssimo, eu comi. Tem gente que fica, ai que absurdo. Essa geração mais mimimi. Olha, se eu gostar de mimimi, eu comprava um gato gago. Em vez de falar miar, eu falava mi. Você sabia que a gente dentro de casa tem que falar do que está vazio? Filho, nós vamos ter que te tirar da escola particular. Vamos te colocar na escola pública. Por quê? Porque o nosso nível baixou, porque o dinheiro está acabando. Sabe, botar os meninos, botar todo mundo para enfrentar a realidade. Para de viver de utopia. Quem vive de aparências aprende com o tempo que fingir ter dinheiro custa muito caro. Tem coisa no casamento que não está bem e pronto. Ou a finança não está bem, ou a relação sexual não está bem. Deixa aparecer o que está vazio, porque enquanto você não mostra o que está vazio, não tem espaço para encher. Não tem casamento perfeito, não esconda a realidade. Quarto, toda provação tem limite. Diga comigo, limite. Toda provação tem limite. Essa mulher está vivendo a pior provação. O marido morreu, o credor quer levar os filhos. Olha para cá, a Bíblia diz, e o credor foi até a porta. Porta fala de limite. Ele não entra, não rouba, não arrasta. Porque Deus não vai deixar você viver algo que você não tem condições de suportar. Eu sei, pastor, está pesado. Um dia eu vi um meme no Facebook, eu ia falar Orkut, mas Orkut é da época da Bíblia. Mas eu estava assim, ó. Deus dá suas maiores batalhas aos seus melhores guerreiros, vírgula. Ele me confundiu com o Rambo, porque é muita guerra. Eu sei, só que toda provação ela tem um limite. As tentações querem afastar você de Deus. A provação te aproxima de Deus. As tentações querem extrair o seu pior. As provações querem extrair o seu melhor. As tentações querem jogar você no chão. As provações querem te fortalecer para ficar em pé. Quando Deus não muda as circunstâncias, é porque Ele está usando as circunstâncias para mudar você. Só que a provação ela tem limite. O texto diz que o credor ficou na porta. O diabo não vai ultrapassar esse limite. Não vai.
ninguém vai saquear os seus filhos, ninguém vai entrar na sua casa, ninguém vai além daquilo que Deus permitiu. O mesmo Deus que permitiu Golias se levantar é o mesmo Deus que vai jogar Golias no chão. O mesmo Deus que permitiu a situação é o mesmo Deus que vai trazer cura, verdade, libertação e prosperidade para a sua casa. Então para se desesperar, meu Deus, o que vai acontecer? Independente do que vai acontecer, Deus está no controle de todas as coisas, e Ele já colocou o limite. Ele está dizendo para o diabo: até aqui, daqui você não passa, porque daqui para dentro quem manda sou eu, o Senhor dos exércitos. Quinto, quinta verdade: as coisas velhas têm que sair para as novas entrarem. E eu não estou falando do seu marido que está envelhecendo, que tem que sair, não. Não tem como chegar o novo se você não mandar embora o velho, coisas velhas. O texto diz assim: o que você tem em casa? Ela disse: eu não tenho nada em casa. A casa dela está vazia. Que bom que está vazio, né? Cabe mais vaso de azeite. Você precisa parar de reclamar do que Deus permitiu ir e começar a celebrar o que Deus está trazendo de novo para a sua vida. Existem pessoas que não cabem mais na sua casa. Para de querer sentar em mesas que Deus já se levantou delas. Para de querer colocar dentro da sua casa gente que não está na mesma fase que você, gente que não pode ver e nem entender o que você está vivendo. Existem coisas que foram boas até aqui. Pode ser na finança, pode ser no trabalho, pode ser em qualquer área. Quando Deus decide fazer algo novo, geralmente Ele arranca tudo o que é velho. Ah, porque eu não queria. Aí vem nostalgia, porque era muito bom, porque era maravilhoso. Acabou, que ele foi bom até aqui. Acabou, passou, ponto final. Agora é daqui para frente. Eis que eu olho para o texto de Paulo, ele diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Deleta, querido. Tem gente que não vai voltar, tem coisas que não. Ah, eu tive uma perda. Tá, e aí? Vai deitar e morrer? Ah, fulano foi embora. Tchau, obrigado. Para de planejar o seu futuro com quem te considera passado. Tem coisas que o novo só entra quando Deus retirar os velhos. Sexta verdade: Deus não usa os nossos métodos. A casa dela ficou cheia de azeite em 5 minutos. Como é que se obtinha, como é que se conseguia azeite na época dela? Primeiro, planta um pé de azeitona. E um não dá, tem que ser muito. Espera a azeitona crescer. Espera a azeitona madurar. Pega a azeitona, leva numa máquina chamada Getsemane, prensa de oliva, joga dentro da pedra, pega outra pedra, põe em cima, põe um jumento, arrasta o jumento, pega aquele caldo, coloca dentro da outra prensa, escorre de novo e põe para maturar. Quanto tempo você acha que demora isso? Meses, anos. O que levaria anos para acontecer, Deus fez em 30 segundos. Deus está falando com alguém aqui. Ele é Senhor do tempo e Ele pode antecipar os processos. Deus não usa o seu método. Talvez você esteja esperando que o seu cônjuge se converta de um jeito, que seus filhos virão de uma forma, e Deus tem uma forma completamente de fazer as coisas. Então para de reclamar do que Deus está fazendo. Ele sabe o que está fazendo. Agora, o que Deus me trouxe como profeta para lhe dizer é que naquela época, para que se ter azeite, demorava-se anos de trabalho. Aquela mulher acordou devendo, acordou miserável e foi dormir empregada, porque Deus é Senhor, e foi dormir patroa. Deus é Senhor do tempo. Ele está antecipando algumas coisas na sua vida. Ele está antecipando algumas coisas no seu casamento e na sua família. Coisas que você acredita que Deus faria daqui 1 ano, 2 ou 3, segunda-feira Deus já pode fazer. Ele é Senhor do tempo. Operando ou agindo Deus, quem impedirá? Sétimo, Deus não precisa de coisas grandes para fazer grandes coisas. Deus não precisa de coisa grande para fazer grandes coisas. O que é que você tem em casa? Uma pequena botija de azeite. O profeta não diz para ela: vai na casa das vizinhas e pega botija. Não, pega vaso. Porque ela tinha uma botija e ele mandou pegar vaso.
Conta para mim, onde é que você viu que um objeto pequeno consegue encher um grande? Deus não precisa de muito. Ele é suficiente. Para matar 1000 homens basta apenas um queixo de jumento. Para derrubar um gigante basta apenas uma pedrinha. Para alimentar 20.000 basta apenas 5 pães e 2 peixes. Deus está falando com alguém aqui hoje. Não espere em pessoas grandes, não. Sabe, tem gente preocupada, porque o governo, porque o fulano esquece. O Senhor é o Senhor da terra. Ele manda em todas as coisas. Deus pode surpreender. Ele não precisa de coisas grandes para fazer grandes coisas. Ele é grande, Ele é suficiente, Ele é soberano, Ele é poderoso. E o que Ele vai fazer na sua vida é tão grande, tão sobrenatural, tão extraordinário, que você nunca viveu algo antes. Antes do final do ano, você vai profetizar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você vai profetizar: eu vivi o sobrenatural. Deus acelerou o tempo e pegou coisas pequenas para fazer grandes coisas. Oitava verdade. Oitavo, o que sobrou é suficiente para recomeçar. Ah, mas eu perdi tudo. A minha casa ficou vazia. O que você tem? Uma pequena botija. Deus disse: tá bom, tá bom, só isso aí, tá bom. Pastor, o meu casamento está isso aqui. Você não tem uma fé, não? Do tamanho de um grão de mostarda? Não tem uma última energiazinha? Porque quando eu estava depressivo, deitado numa cama, quem levantou fui eu mesmo, tá? Não foi remédio, não foi médico. Eu peguei uma gotinha. Sabe quando você tem uma gotinha lá no fundo? Deus, escuta, o que sobrou é suficiente para recomeçar. Ah, pastor, mas é quase nada, é irrisório. Sabe, sobrou um pouquinho de respeito, um pouquinho de amor, sobrou um pouquinho de esperança. É só isso. É só isso. Nona verdade. Diga comigo assim: fecha a porta. Diga de novo: fecha a porta. O profeta falou para ela: você vai lá para sua casa, vai multiplicar azeite. Só que quando os meninos trouxerem os vasos que você entrar para multiplicar, entre na sua casa e feche a porta. Pastor, por quê? Porque nem todo mundo precisa saber o que está acontecendo na sua vida. Tem coisa que é só sua e da sua casa. Imagina passando alguém lá na rua: Pai do Senhor, mas Joana, Pai do Senhor, o que está fazendo aí? Estão multiplicando um azeite. Vem cá para você ver. Não, e a coisa boa que está acontecendo. Não coloque na vitrine o que não está à venda. Pergunta para minha esposa: como é que é seu marido? Sabe o que ela fala? Normal. Um dia um rapaz foi conversar comigo e falou assim: rapaz, minha mulher ontem quase acabou comigo. Ela pôs um fio dentalzão assim, fez uma escova depressiva, partiu para cima de mim. E aí ele foi contando, eu falei: você é pichuruco, você é biruleibe, você é doido? Você está contando para mim? Isso é íntimo, isso é coisa da sua casa. Eu sei que é coisa boa, guarda para você. Não, o senhor é um homem de Deus. Eu falei: você já leu o texto de Paulo? O mal que eu não quero, vacilou, estou fazendo. Falei: querido, todo homem tem hormônio. Não sei se você já prestou atenção que a palavra hormônio parece com demônio. Hormônio, ele não converte. Quem aceitou Jesus fui eu e minha alma. Os hormônios estão tudo aí, desesperado para me matar. Tem hormônio que não está desviado, não. Tem hormônio que está endemoniado. Qual o seu nome? Testosterona. Eu vou matar ele. Tem gente fazendo propaganda. Fecha a porta. Para de espalhar notícia. E para de ficar contando o milagre que não aconteceu ainda, está no processo, fica calado. Para. O tempo do casulo é o segredo da borboleta. Para de tentar revelar o processo e as coisas. Deixa que verão o resultado. Voou, como não sei, Deus fez e pronto, está tudo certo. 10ª verdade: ela reconheceu que Deus estava no controle.
O texto fala de morte, fala de dívida, fala de confusão, fala de problemas, só não fala de diabo. Ela tem todas as razões para colocar a culpa no diabo. Ela vai no profeta e disse: lá em casa nós tememos a Deus. Sabe o que ela entendeu? Que nem tudo de ruim é o diabo. Tem gente que, irmão, tudo é o Satanás. Tudo é o Satanás. Eu fui atender um casal e aí o cara começou a falar mal da mulher, a mulher começou a falar mal do marido, que é muito raro no atendimento. Aí falando mal da mulher, falando mal do outro. Eu falei, meu Deus do céu, aquela confusão e tal. Aí a mulher falou assim: ai, pastor, a gente briga muito, eu acho que é o Satanás. O Satanás falou: eu não sei brigar de relacionamento, eu nunca casei, eu tenho chifre, mas não fui casado, só tenho chifre. Não, não sei brigar não. É aquela coisa que o diabo olha e fala: meu Deus, como? Eu não sei brigar não, de casal não. Ela olha para o profeta e diz: lá em casa está um caos, mas Deus é o Senhor da minha casa. Que isso, tem gente que não pode furar um pneu, que é o Satanás. Tudo é o diabo. Você já leu Jó capítulo 1? Satanás decidiu destruir a família de Jó. Subiu no céu para pedir bênção. Deus falou assim: se você quiser mexer nele, tem que voltar aqui e pedir de novo. O diabo não sai fazendo o que quer não, querido. Tira o nome do diabo da sua boca. Quem manda na sua casa é Deus, no seu casamento é Deus, nos seus filhos é Deus. Quem manda no diabo é Deus. Mãe, Deus está no controle de todas as coisas. Deus é soberano e Ele não perdeu o controle. Deus manda. Então, sabe, ela reconheceu que esse Deus estava no controle. 11º, diga comigo assim: ela trabalhou pelo milagre. Olha para mim. O tamanho do milagre dela depende da quantidade de vasos que ela vai buscar. Porque tem gente que quer que Deus multiplique o azeite e quer que Deus vai buscar os vasos. Tem gente que quer que Lázaro saia e quer que Deus tire a pedra. Tira não, querido. Deus não vai fazer o que você tem que fazer. Uma irmã falou comigo assim: pastor, olha, eu estou vivendo o momento mais espiritual da minha vida. Eu estou orando. Olha, eu subo os montes, eu oro na igreja, eu oro em casa, eu oro para todo lado. Eu estou igual a Kodak. De hora em hora eu tenho uma revelação nova. Pastor, só de falar eu já senti, ó, the of the king. Só de falar eu já, pastor, ai. Aí do nada ela falou assim: inclusive, não estou tendo tempo de ir na minha casa. Falei, quem está cuidando do seu marido? Ela: Jesus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Essa mulher foi atrás de vaso porque Deus não vai? Me responda. Jesus, Ele faz milagres, sim ou não? Ele ressuscita mortos? Sim. Ele livra das drogas? Sim. Ele cura câncer? E cafuné? Ah, tem tanta coisa que Jesus não faz. Tem problema no seu casamento, querida, que você não vai resolver com oração, é com a lingerie nova. Para de orar e começa a agir. Pare de responsabilizar Deus pelas suas faltas de responsabilidade. Para de jogar, para de espiritualizar coisas que Deus não busca vaso não, querido. Levanta cedo e vai trabalhar. Tem gente que só não morre de preguiça porque tem preguiça de morrer. Ai, Deus dá aos seus amados enquanto dorme. Vai dormir então. Ela trabalhou pelo milagre. 12. Ela tinha bons relacionamentos. Sabe onde é que ela buscou os vasos? Nos vizinhos. Cheio de porta aberta. Todo mundo gostava dela, porque o vaso era o objeto principal da casa. Não tinha geladeira, guardava tudo no vaso. Não tinha natura, gente. Nem boticário, guardava tudo no vaso. Você não empresta vaso para qualquer pessoa. E a casa dela ficou. Por que ficou cheia? Porque ela tinha bons relacionamentos. Se você dependesse do vaso da sua sogra, você teria milagre? Se você dependesse do vaso do seu tio, da sua tia, do seu marido. Você sabia que tem gente que não recebe milagre porque briga em casa?
Quer ver uma coisa? Pedro disse aos homens, igualmente maridos, convivam com suas mulheres com entendimento, dando honra a ela como vaso mais frágil. Não é mais fraco, mais frágil. Porque vocês são cordeiros da graça da vida. Pastor, mas por que tem que ter entendimento e conviver com elas bem? Está na Bíblia, 1 Pedro 3:7, para que não sejam impedidas as vossas orações. Casal brigado, céu fechado. 13º, ela não desistiu da família. Eu gosto disso. O credor disse, vou levar seus filhos. O que ela falou? Ainda bem que é mulher, né? Que se fosse homem, vende, troca, negocia, empresta, tudo certo. Ela falou, não, eu não gerei escravos, eu gerei promessas de Deus. Meus filhos são meus. Não troque seu filho por dinheiro, não troque eles por trabalho. Nós vamos salvar a próxima geração. Seus filhos têm um legado de Deus. Nós vamos ter os melhores médicos, os melhores profetas. Essa nação vai ser restaurada por causa do seu filho. Não troque sua família por nada, porque na hora da crise o diabo vai te fazer uma proposta. Não tome decisão precipitada em tempo de crise. Não tome uma decisão permanente baseada num sentimento temporário. Ela prefere ficar devendo, mas não quer perder os filhos. Deus não te deu filhos para perdição. Deus não te deu filhos para o inferno. Não, Deus te deu filhos para salvarem esta próxima geração. 14º, 14 lições já. Vou encerrar agora. Eu vou encerrar agora aqui. Eu amo a falsidade desse pessoal. Vamos lá aqui, ó. Meu tempo está esgotando, vamos lá. Ela não desistiu de viver. E ela tem razões. Ela não tem trabalho, ela não vai casar de novo, tem 2 filhos pequenos, o marido morreu, ela está viúva. Gente, e chega um cara contando que ela tem uma dívida que ela nem sabia. Era para essa mulher estar no túmulo do marido chorando. Era para ela estar numa cama, estado depressivo. Não, sabe onde ela está? Na casa do profeta, requerendo um milagre, procurando os direitos dela. Você está esperando quem para te ajudar? Tu que não corre atrás para ver não. Eu sei que você teve perdas. Passou por um processo tão difícil que você olha para trás e você quase se perdeu com as perdas. Você sabia que você não fica velho no dia do seu aniversário? Você percebe que envelheceu quando suas lembranças são maiores que seus sonhos. Você está olhando muito para trás. E quem dirige tem o retrovisor como referência, mas é o para-brisa que te dá o destino. Se você olha só no retrovisor, você vai ter um acidente. Passado é referência. Faça do que passou uma lição e não uma prisão. Ela não desistiu de viver. Diga comigo, resiliência. Já viu tanto que mulher é resiliente? Mulher é o único ser capaz de lutar contra o próprio cabelo a vida inteira. Se é preta, ela pinta de loiro. Se é loira, ela pinta de preto. Se é anelada, ela estica. Se é esticada, ela anela. Minha mulher chegou em casa e disse: eu fiz uma escova definitiva. Mês que vem eu faço outra. Falei, então não é definitiva. Gente, o tal da mulher é muito resiliente. Tem mulher aqui dentro, está 3 horas aqui dentro, sem respirar, mas a cinta está aí, está aí. Mulher usa salto alto, querido. Irmão, você já usou um salto alto? O dia que sua mulher sair, vai lá no quarto. Não, não vai não, vai que ela volta. Aí tá lá você. E aí ela, que show da Xuxa é esse, querido? Nem se você for um pastor em Goiânia fazendo investigação, não pode usar salto alto. Falei. Lá ele. Ai, gente, meu cérebro não para. Presta atenção. Usar salto alto
revela que as mulheres aprenderam a suportar a dor sem cair, mesmo quando o assunto não é sapato. Essas são as mulheres. Obrigado. E foi um irmão que puxou as palmas, legendário. Obrigado, viu, querido? Obrigado. Se você quiser participar, lá em Goiânia a gente fez os sedentários. É muito bom também. Os legendários só sobem, a gente só desce. É incrível. Depois eu te explico o projeto. É muito legal. É muito legal. Né, pastor Fábio? Uma mulher doente, ela vem no congresso, sim ou não? Uma mulher doente, ela cuida dos filhos? Ela cozinha? Gente, dependendo do que tiver, ela até namora, não tá nem aí. Ela só põe um lenço aqui, e tá nem aí. E um homem doente, uma mulher que está tendo contrações para dar à luz, ela tem uma pálida noção da dor de um homem gripado. Um homem gripado, ele manca. Se ele for solteiro, ele chama quem? Mãe. Se ele for casado, mo. Anote aí, ó. A mulher é a arca que Deus construiu para salvar o homem dos dilúvios da vida. A última coisa, esta mulher tinha muita fé. Diga comigo, muita fé. Primeiro porque o profeta deu uma ordem maluca: vai para sua casa multiplicar azeite. O que ela fez? Foi. Não é doido? Ó, você tem uma botijinha? Pode pegar lá que vai multiplicar. Gente, ela nunca tinha ouvido falar nisso. Ela só foi. Eu amo a fé que as mulheres têm. 12 anos de fluxo de sangue, vai atrás de Jesus e luta. E o menino morreu, vai atrás do profeta que Deus vai ressuscitar. Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você precisa crer. Crer na restauração do seu casamento, na salvação do seu filho. Crer que essa empresa vai dar certo. Crer é fé. A Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança. Mas você sabe quando eu vejo que ela tinha fé? Ela começou a multiplicar. Ela falou para os meninos assim: traga-me mais vasos. Aí ele disse: e os vasos acabaram. Sabe por que acabou? Porque pegou tudo. A casa dela já estava lotada, mas ela queria mais. Não é ganância. Imagina comigo que ela pega uma botijinha e enche um vaso grande, enche outro. Aí o cérebro dela diz para ela assim: seus filhos não sabem fazer isso. Seu marido não está aqui. Não é você que está fazendo isso. Querida, Deus entrou na sua cozinha. A mente dela virou, ela disse: então eu não quero mais para minha sobrevivência. Eu quero um milagre do tamanho do Deus que entrou aqui. Pode trazer mais. Fé. Você tem fé? Ela tinha fé. Quando os vasos acabaram, a Bíblia diz: então o azeite parou. Quer dizer que enquanto tivessem vasos, teria azeite. E eu encerro te dizendo o seguinte: essa mulher tinha uma dívida impagável e Deus pagou. Nós também tínhamos uma dívida impagável. Foi paga na cruz, com preço de sangue. Essa é a maior dívida, ela já foi paga. O resto que você está vivendo, isso é fichinha, isso não é nada. A maior já foi paga. A mais difícil já foi paga. Eu olho para cá e vejo vasos vazios. Para mim, quando eu olho, eu vejo o poder do vazio. Porque quanto mais vasos,
mais azeite. Quanto mais vaso vazio, mais azeite. O vazio provocou milagre. Jesus que morreu por você na sexta-feira foi um caos, foi um horror. No sábado teve o silêncio, mas no domingo o que trouxe para nós a esperança não foi um vaso vazio, mas foi um túmulo vazio. E o fato de ele estar vazio significa que tudo na sua vida pode ser preenchido para a glória do Senhor. Se você puder, coloque-se em pé. Olha aqui para mim. Eu sinto tanta presença de Deus aqui, sabe? Como se Deus quisesse fazer algo especial ainda. Eu morei fora do Brasil e meu filho do meio, ele sofreu muito bullying lá, sabe? Tiraram a roupa dele na quadra, na escola, no meio dos alunos, e ele não sabia falar inglês. Furaram ele com lápis e outras coisas, e fizeram muitas coisas. E ele entristeceu. Quando nós voltamos a morar no Brasil, o meu filho mais velho, que era referência para os outros dois menores, ficou lá, sabe? Ele ficou mais uns 2 anos ainda. E aí o meu filho chegou no Brasil com uma depressão muito profunda, que já tinha sido identificada lá. E ele ficou 1 ano sem falar com ninguém. Ele estava com 15 anos, e ele, para mim e para a mãe, respondia sim, não, vou, não vou, indo mal na escola. E não queria assistir os cultos. A gente começando a igreja, né? Foi em 2022, estava no iniciozinho da nossa igreja. Mas um dia algo que me marcou muito é que a minha esposa falou: vamos para o culto. Ele disse: quem vai pregar agora à noite? Minha esposa disse: seu pai. Ele disse: se for o meu pai, eu não vou. É muito difícil você pastorear uma multidão e ter dificuldade de pastorear a sua casa. Isso foi agora em 2022. Crise na família. O que você faz? Joga fora? Não, então você recomeça. Você ora, você vai atrás de um profeta, você vai atrás de vasilha. Você faz, tem que fazer alguma coisa. Nós demoramos quase 1 ano para recuperá-la. Mas os próprios bastidores da igreja foram curando ele à medida que ele foi vendo que a coisa era séria, que a gente fazia social, que a gente ganhava almas. Hoje, se você entrar no YouTube da igreja, no meu YouTube, é ele quem faz os cortes, é ele quem cuida de algumas coisas do meu Instagram. Hoje ele tem 18 anos, serve lá na igreja. E esses dias ele falou: senhor, vai aonde? Eu falei: hoje eu vou pregar lá na outra unidade, lá na BR. Eu posso ir com o senhor? Eu falei: pode. Fomos juntos. Sentou na frente, escreveu o que eu estava falando, me deu ideias para a gente fazer uns cortes. Eu fiquei pensando: Deus, Ele tem suas formas de trabalhar, gente. Não tem nada que Ele não possa fazer. Deus conhece os detalhes da sua vida. Suzy estava grávida quase 9 meses. Suzy estava grávida quase 9 meses e do primeiro filho. E a gente morando de favor no barracão, não tinha condições nem nada. A gente voltando a pé para a igreja, passamos na porta de uma pamonharia. E goiano ama pamonha, ama. Ela disse: gente, que cheiro bom, ó. Vontade de comer uma pamonha à moda. Simples, né? Mas eu não tinha dinheiro, não tinha cartão, não tinha nada, estava desempregado. Eu brinquei com ela, falei: mas tá um calorão aqui em Goiânia, né? Então, porque pamonha não combina com calor, né? Falei assim logo. Cheguei em casa, ela foi deitar, barriguda, as pernas inchadinhas, né? Aí ela deitou, pôs as perninhas para cima, eu fui pro banheiro, eu deitei a tampa do vaso, eu chorei, gente. Falei: Deus, um homem que não tem condições de comprar uma pamonha, é um pamonha mesmo, não tem condição. Eu estava orando, uma irmã da nossa igreja bateu na casa da frente, morava na casa do fundo, e chamou Susan. Ela falou: amor, vai lá, que eu estou tão cansada.
que a gente tinha andado longe da igreja até em casa, a pé. Quando eu cheguei lá, ela falou assim: Mac, eu estava lá na pamonharia agora com a minha família, meus filhos já estão tudo grande, e eu vi a Susan grávida. Quando eu vi a Susan grávida, eu me lembrei que todas as vezes que eu ficava grávida, mas eu tinha tanta vontade de comer uma pamonha à moda. Eu nem sei se vocês gostam, mas eu trouxe 5 pamonhas à moda para você e para a Susan comer. Ei, um Deus que está preocupado com uma pamonha que você está com vontade, com uma sandália que você não conseguiu comprar, um remédio. Você está entendendo o nível desse Pai? Esse é o Deus da provisão. Esse é o Deus que quer mudar a sua história. O tempo se esgotou, não quero chamar ninguém aqui à frente, mas eu vou te pedir uma coisa. Eu quero que um casal ore pelo outro. Vocês podem fazer isso? Procure um casal aí. Ore um casal pelo outro aí agora aí. Se você quiser orar só você e sua esposa, fica à vontade também. Mas se você sentir liberdade, faça isso. Comece a orar aí agora aí. Ore. Deixa Deus usar você.